bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live semanal. Nessa semana o tema vai ser sobre hábitos positivos, negativos, e como o Zé vai explicar cientificamente como esses hábitos são criados, processados, e vamos em frente, tá? Fiquem à vontade para participar, tanto pelo chat, como em algum momento oportuno também, ligando a câmera, pelo microfone. Vocês são muito bem-vindos. Zé, fique à Oi, Lucas, vontade. bom dia a todo mundo, bom dia para todos, boa semana, né, para todo mundo. Ô, Lucas, antes da gente começar a falar dos hábitos, perguntar para eles se alguém usou um pouco o triângulo de ações, se colocou em prática um pouquinho, e se teve um resultado, manda no chat aí para gente, Boa. se conseguiram fazer alguma coisinha com o triângulo de ações, tá bom? Pessoal, é poderoso, hein? Quem não se lembra, dá uma olha de novo, que vocês vão ver que é incrível isso daí, tá? Então vá, Lucas. Hoje nós vamos falar de um assunto também muito legal. Você vai ver que a gente vai mudando às vezes os nomes, né, Lucas? E os assuntos vão se repetindo, né? Você lembra que eu falei que a gente ia falar de hábitos? Se tem me acompanhado, você já pegou um monte de coisa, falou, tá, né? E é isso mesmo, a ideia é essa, né? É falando o assunto, às vezes dando uma repetida, colocando um tom um pouco diferente neles, para a gente ir fixando essas coisas, né? Que nós vamos ver como as coisas viram hábitos, né? Então isso é muito importante, né? Muito mais importante do que falar de hábito negativo, hábito positivo, é você compreender o processo do hábito. Eu acho que esse é o grande segredo que a maior parte das pessoas não conhece, né? Então, para a gente falar um pouquinho do hábito, a gente tem que falar né? A gente tem, no nosso modelo de mente, a gente tem praticamente três universos mentais que a gente chama, né? A gente tem o inconsciente, que é aquele que processa, forma os nossos órgãos, enfim, nosso sistema neurovegetativo, que a gente vai falar muito dele também, ele é muito importante, né? E às vezes as pessoas acham que nós vamos falar um pouquinho desse universo semana que vem. Às vezes as pessoas acham que porque é inconsciente ele não, ele, ele deixa de ser consciência. E não, isso é muito importante, né? O inconsciente faz parte da consciência, tá bom? Então, ele existe e processa. Então, esse é um ponto muito importante, né? E depois nós temos a outro compartimento, né, que é o nosso grande compartimento, que a gente vai chamar, que é o nosso subconsciente, tá bom? É importante a gente entender, né, que no nosso subconsciente, para a gente não entrar muito, né, na parte científica, tudo, mas é importante que quem está ouvindo a live, eles entendam, assim, saber a diferença de um e de outro. Isso já é muita coisa. Porque você vai ver que esses modelos que a gente tem de mente, eles processam segundo a física quântica, né? Então, eles são aleatórios, descontínuos e não locais. Então, eles não funcionam como um objeto normal que a gente está acostumado, habituado a ver, né? Então, ele tem um funcionamento bastante distinto, mas quando a gente está utilizando ele, a gente precisa saber, a gente precisa falar, olha, agora eu estou no subconsciente, agora eu estou no consciente, agora está no inconsciente, tá bom? Então isso é muito importante, tá bom? A gente entender esses processos todos, porque através do conhecimento, né? A gente fala que o conhecimento é a melhor arma que a gente tem para a gente lidar com as situações que nós temos. E você vai ver que esse universo subconsciente ele tem algumas características próprias, né? Então, esse universo subconsciente ele não racionaliza, então ele não analisa, né? Então a gente tem duas coisas. Ele não julga, né? Ele não consegue fazer escolhas. Então veja que interessante. Mas o que que esse cara faz? Esse cara subconsciente, ele faz o quê? Ele armazena experiências, certo?
ele sente, né? E, e olha só, e ele imagina, tá bom? Então veja que parece pouco, mas é bem diferente. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você processar racionalmente. Você vê que são coisas diferentes, tá bom? E esse cérebro subconsciente, Lucas, ele representa 90% de toda a nossa cognição, ou seja, tá bom? Enquanto que o outro, o nosso da racionalidade, da análise, do julgamento, ele vai representar apenas 10%, tá bom? O que que é importante desse subconsciente, tá bom? Aí a gente vai entender o que que é um hábito realmente, tá? Ele faz que a gente chama, essa palavra é muito importante, a gente tem que entender ela quando eu falo ela. Isso, porque se a gente não entender, fica solto o negócio. Não dá. A gente fala que esse subconsciente ele faz o processamento a longo prazo, entendeu? Enquanto que o cérebro consciente, esse da análise, da racionalidade, ele faz o processamento a curto prazo. Pô, se você perguntar para mim assim, Zezé, o que que é isso? Isso é muito importante, porque processamento ao longo prazo significa que ao longo do tempo esses arquivos vão ser processadores. Eles vão se repetir, tá bom? E aí é que nasce o hábito, tá? Então você vai ver que você tem um hábito que ele é proveniente do subconsciente, tá bom? E você tem hábitos que são provenientes do racional, do consciente. E aí tem muita diferença. Se você entender isso, tá? Você já vai entender muita coisa sobre o hábito, tá? O hábito subconsciente é aquele que você não se esforça e você sempre faz. Vou dar um exemplo para você, tá bom? Todo mundo acordou aqui, a primeira coisa que foi no banheiro lavar o rosto e escovar os dentes, tá bom? Esse é um hábito que você nem pensou. Ele praticamente ele já é automático. E quando você não o faz, você fala, tem alguma coisa errada comigo, tá faltando alguma coisa no meu, tá bom? Então você vê que ele já é um processamento que você nem precisa pensar. As coisas começam, tá? Por quê? Porque chega naquela hora, naquele momento do dia, quando ele está tão enraizado, ele é tão forte lá no subconsciente, que a tua ação, mesmo sem pensar, ela acontece, tá? Esse universo aí, ele é muito importante. Vamos transferir, por exemplo, para a nossa osteopatia, tá? Eu não sei se quem teve aula comigo, eu vivo falando assim, eu falo assim, olha, a osteopatia ela tem que ficar automatizada, né? Porque o que que é o contato com a osteopatia? É a experiência com o professor que está te ensinando, tá bom? Ele tá te gerando conhecimento lá. Se esse conhecimento ele não ficar armazenado de uma forma que você o repete sem você pensar, você percebe, ó, porque quando você começa a pensar muito, você está onde? Você está no outro compartimento. Quando você não pensa para fazer e você faz bem e você repete aquilo com frequência, você já está em outro compartimento. Então você vai ver que e é assim o modelo nosso, tá? Então, como é que uma coisa ela sai do consciente para o subconsciente? É através da repetição. Porque a repetição, o arquivo, ele fica tão poderoso que ele começa a processar. E ele não precisa mais da racionalidade para acontecer. Ele simplesmente acontece, tá bom? Ao passo que se você não tiver ele, eu costumo falar assim, o arquivo é como se fosse uma luz, tá? Ou ela tá forte ou ela tá fraca. Você pode ter arquivo com luz fraquinha. O que que vai acontecer com o processamento? Ele vai ser muito fraquinho, tá? Se a luz começar a acender e ficar forte, ele vai começar a ficar forte.
tá bom? Você vai falar, Zezé, isso é muito importante, tá bom? Se você imaginar, olha só, a gente que está trabalhando com mentalidade, se você imaginar, tá bom? Que todos os problemas emocionais, e como a gente estuda, que todos os problemas de tecidos, eles vêm diretamente de um hábito, ou seja, de um processamento com uma luz muito forte. Tá claro? Quando a gente faz um DHS, quando a gente tem um programa que vai se acumulando com intensidade ao longo do tempo, o que que é isso? Isso é um processamento consciente, ou seja, eu estou sentindo, logo o sentir está ligado ao tecido, né? A necessidade que nós sentimos, né, que é uma forma de sentimento, a necessidade, ela está diretamente relacionada com o plano biológico daquele tecido. Então, quando essa energia de consciência aumenta no nosso arquivo processador, né, que ela vai se tornar, é um hábito, porque ele vai processar. Eu vou carregar aquele sentimento todo dia, ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo do ano, ao longo do, tá? Então você percebe que o hábito é um negócio muito poderoso, tá? Na verdade, o hábito é uma ação, né? Ou um processamento que se repete de forma continuada, tá bom? E ele ganha força ao longo do tempo quando ele é da onde? Do subconsciente. Quando ele é implantado, olha só que loucura isso. Quando ele é implantado pelo consciente, vamos fazer um exemplo. Eu vou começar a andar todos os dias. Eu vou começar a ir na academia todos os dias. Então você percebe que você conquista esse hábito, você está racionalizando para que ele aconteça. Esse hábito, gente, a energia dele é muito curta. Ele se esgota. E é por isso que muita gente, às vezes, assim, fala assim: puxa, eu não consigo emagrecer. Tá? Então você imagina alguém, vamos entender o processo. Olha só que loucura isso. Vamos imaginar alguém que está passando por uma dificuldade muito grande na vida, que ela necessita de muita energia, tá? Vou pegar o meu irmão, por exemplo, tá? Que vive tentando emagrecer e não consegue emagrecer. Eu conversei com ele ontem, ele falou assim, eu vou beber como que chama aquele remédio novo lá que, né? Para poder emagrecer. Mas o que que acontece com o meu irmão? Vive num estado de ansiedade muito grande, ansiedade, ele tem que conquistar. Então ele precisa de muita energia para conquistar, por exemplo, o alimento, que é através de dinheiro, dessas coisas, de problemas que está acontecendo, tá bom? E ele fala assim: quando eu estou assim, eu como sem ter fome. É um hábito. Por quê? O que que ele está fazendo? Veja o profundo dele, né? Se eu vou ter que lutar muito, eu preciso de muita energia. Então o que que eu faço? O ansioso vai lá e come. Esse é o profundo dele. É o hábito que sem ele ter racionalidade, ele executa. Aí ele chega com a racionalidade dele, ele olha para ele e fala assim: eu preciso emagrecer, tá bom? E ele vai, por exemplo, na academia. Então é engraçado, porque ele comprou uma esteira. Ele vai na academia. Então a academia dele dura uma semana. A esteira, antes ele não andava porque ele não tinha esteira. Agora ele pôs a esteira. Agora ele foi para a esteira, começou a ter uma dor no quadril. Quer dizer, ele sempre busca uma justificativa para que o consciente dele não faça o hábito. Então você percebe que o hábito, né, aquele que vai perdurar, aquele que é o importante é aquele que a gente coloca no nosso subconsciente, tá bom? Você vai falar assim, Zezé, mas como eu coloco alguma coisa no subconsciente? Como é que eu tiro uma coisa no subconsciente? Tá bom? Então, como que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter experiências. Quanto mais você repetir essas experiências, mais elas ficam arquivadas no subconsciente, tá certo?
Quanto mais elas arquivar, quanto mais a luz delas acender, mais ela vai para lá, tá bom? Qual que é o problema disso, pessoal? Que vamos pegar que 90% das coisas que estão no subconsciente, nós não conseguimos perceber. Então, o que que acontece com a gente? Tá? A gente funciona mediante a hábitos, porque são processos que se repetem, tá bom? E que estão armazenados no nosso subconsciente. Então, essa é a primeira grande jogada. Então, vocês que são terapeutas, por exemplo, se você identificar um padrão, que a gente vai chamar, um padrão de comportamento, o cara chega e fala assim: Zezé, eu não consigo guardar dinheiro. Zezé, eu não consigo ir na academia. Zezé, eu não consigo. Você tem que saber imediatamente que tudo isso acontece na vida daquela pessoa de forma repetida por causa de um hábito. E você tem que entender que você vai desvendar esse hábito você entrando no compartimento adequado dessa pessoa, senão ela não consegue entender, tá? Então esse é um padrão muito legal que a gente vai, por exemplo, no DMOI, a gente vai aprender a entrar lá e entender todo esse universo, né, para a gente poder trabalhar. Então, Lucas, e a gente pode colocar no hábito também uma live que a gente já fez, que é o modelo de como a nossa mente funciona, né? Então, o que é bom se repete, o que não é bom não se repete. Porém, quando você tem uma ação que não se repete, você busca o quê? Compensação, para que aquilo que não é bom seja substituído por algo que é bom. Então, normalmente é assim que funciona. Se você tem um hábito que ele não é bom, quando ele acontece, você não quer que ele se repete, mas ele acontece. Porque é um hábito, vamos dizer assim, nocivo, que não te faz sentir bem. O que que você faz? Você substitui, tá bom? Você vai lá e come um doce, por exemplo. Então veja que o hábito ele aconteceu, mas você não vivenciou ele. Mas o que que você fez? Você buscou uma recompensa para ele. Mas sempre o segredo vai estar nesse, tá bom? Então, o cérebro subconsciente, ele é muito interessante. Por quê, pessoal? O que que a gente tem que levar dele? Ó, ele não pensa, ele não analisa, ele não escolhe, ele não julga. Simplesmente ele faz com que as coisas aconteçam. E aí a gente usa assim a racionalidade, né, para sentir prazer ou não prazer daquilo que está no nosso subconsciente. E aí você busca análise. Você busca o quê? Análise para ver. Não, isso não é bom. Então o que que eu vou fazer? Eu vou buscar uma recompensa, tá bom? E a recompensa habitualmente é uma coisa mais fácil que te dá prazer. E aí então todo o subconsciente fica nesse submundo, nesse universo, nesse enigma da nossa vida e que opera e faz a gente funcionar, tá bom? Então, o hábito, Lucas, eu não sei se o pessoal entendeu, né? Então, o hábito, aquele a longo prazo está no subconsciente. E aquele que você não consegue transformar num hábito, ele está onde? Ele está no consciente. Então, nós já temos duas coisas aí do hábito importante, né? O hábito que se repete ao longo do tempo, né? O padrão que se repete ao longo do tempo. E nós temos aquele que não consegue formalizar um hábito. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu vou começar a estudar todos os dias. Ela está usando o consciente, ela não vai conseguir fazer isso. Por que que eu não consigo estudar todos os dias? Né? Aí você tem que entender que essa escolha sua, ela está na tua racionalidade. A energia dela vai se esgotar rapidamente. Você começa a estudar, começa a te dar sono, que é a defesa, tá? Porque é alguma coisa desagradável para você. Aí você começa a estudar, você levanta e vai comer um doce. Você precisa, tá fazendo uma coisa desagradável, você precisa de uma recompensa. Você está começando a estudar, vem um cara te chama. Você está começando a estudar, você fala, alguma coisa vai acontecer para te tirar do estudo, tá bom? Por quê? Porque você está lutando contra o teu subconsciente. E aí o teu consciente busca uma recompensa. Então esse é o padrão, tá bom? E com isso, Lucas, nós temos o quê, né?
eu acho que a gente já pode começar a entrar no hábito bom, no hábito ruim, né? Você tem alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Acrescentar, você já falou em outra live sobre o impulso e o ideal, né, Zé? Que Isso. deixa mais claro ainda para a gente, né, o que esgota E rápido e como a gente pode transformar algo que está até no consciente constante, né, levar para o subconsciente e transformar ele num ideal, né? Isso ajuda, né, Zé? Exatamente, Lucas. Você vê que a jogada é essa aí, Lucas, tá vendo? Você já tá pegando a gente vai fazendo os assuntos, eles vão se repetindo e vai. Mas é exatamente isso, Lucas, tá? Então, é igual eu falei, esse conceito, ele se esconde de várias formas, tá bom? Então, eu tenho aqui livros de inteligência emocional aqui que tá hábito positivo, hábito negativo, e impulso ideal, né? E aí as pessoas começam a dar nomes a isso, mas o importante mesmo é nós que somos terapeutas ou as pessoas que estão ouvindo a live que não tem, que o conceito ele é um só. O modus operandi ele é um só, tá bom? E agora a gente vai falar a importância do hábito, né? Será que o hábito ele é bom ou ele é ruim? Tá? Então você vai ver, assim, o que que nós podemos fazer? Olha, nós temos hábitos que são muito bons, tá claro? Ou seja, que vale a pena a gente cultivar. E nós temos hábitos, puxa vida, que vai nos levar, por exemplo, à doença, vai nos levar a muitas coisas, né? Padrões, olha o que eu vou falar, padrões emocionais. Por exemplo, as dores emocionais é fruto do quê? De um padrão. O padrão o que que é? Um hábito que se perpetua, que processa, que acontece no nosso dia a dia. Então, olha a importância disso, você compreender esse, tá bom? E o hábito, Lucas, ele é muito forte, porque você imagina assim, ó, você pegou um empresário que ele vai empreender. Vamos pegar o Bruno, que está começando a vida agora, tá bom? Então ele está lá montando o consultório dele. Ele foi para, né, para a internet. Ele entendeu que ele tem que ir para a internet. Então ele está produzindo os conteúdos para atrair as pessoas para chegarem, para formar. E ele começa. Então você percebe que ele está começando a vida dele e ele está tentando produzir alguns comportamentos, tá bom? E se esses comportamentos funcionarem bem, Lucas, tá? Por exemplo, se ele adquirir esse padrão que deu certo, o que que o cérebro faz? Fala assim, opa, perfeito, tá bom? E ele cria verdadeira, como que eu vou dizer, dependência disso, tá? Então você pega empresários, por exemplo, que lá em 1980 eles estabeleceram um modus operandi e eles construíram um império. Então veja que ele construiu um hábito. Aquele hábito, ele vira uma religião para aquele cara. Ele vira tá bom? E é bom, por quê? Porque ele implantou e funcionou, tá bom? Então ele já sabe, o cérebro dele já sabe. Então eu costumo falar assim, tem gente que nem a gente está em contato com uma menina aqui, o pai é um grande empresário, então assim, o pai ensinou muito ela como, por exemplo, como ganhar dinheiro. Vamos pegar assim, ela pegou o jeito. Então o que que ela faz? Ela reproduz aquilo e ganha muito dinheiro. Ou seja, esse é um hábito positivo ou negativo? Aí você tem outras pessoas, por exemplo, olha só que coisa incrível, né? Que eles não prosperam, mas quando você vai analisar, por exemplo, que era o meu caso, tá? Ele ganha, mas ele gasta na mesma proporção. É o hábito, é o modus operandi dele, tá? Então ele começa a gastar antes de ganhar. E você tem um padrão, né? Você ganha, multiplica, depois você gasta. Não, o cara ele ganha e gasta. É um hábito, é um padrão. Então, esse padrão, ele é positivo ou negativo? Se você quiser acumular um pouco de dinheiro, fazer reserva, ele é completamente negativo. Você entendeu?
E se você não entende o padrão, que isso é um hábito, que isso é mais forte do que o eu acho e mais forte do que a tua vontade, você simplesmente não desfaz. Você morre com ele, entendeu? Então, os hábitos, eles têm uma força muito, muito grande, tá? A gente fala de hábito, mas a gente está falando o quê? Do grande arquivo processador subconsciente que nós temos. Quer dizer, é uma força gigantesca. Lucas, toda a inteligência emocional está nessa compreensão praticamente, tá bom? E isso derruba a vontade, derruba a expectativa, derruba um monte de coisa, tá bom? A gente fala, tem um monte de gente na internet falando sobre isso. Tem um cara na internet que ele fala sobre se ter permissão ou não. O que que é ter permissão emocional? Não é eu chegar e falar assim, não, eu tenho permissão, eu sou livre. Não, isso é racionalidade. Isso é você acha que você é livre. Mas se você tem um padrão mental enraizado no subconsciente, não adianta você falar que você é livre. Você é dependente dele. Se aquela luz estiver acesa, muito forte, cara, você pode fazer o que você quiser. A hora que você se vê, você está fazendo o que, né? Então, se você não tem a permissão, lembra, Lucas, que eu falei para você uma vez? Eu falei assim, Lucas, você tem que trabalhar a sua permissão, tá bom? Porque você é muito bom para me ajudar, mas você não é bom para se ajudar. Você é capaz de fazer eu ganhar dinheiro, mas não você ganhar dinheiro. Você vê que loucura que é isso? Por que que você não faz para você? Porque você é dependente emocionalmente, você é dependente de um padrão, você é dependente de um hábito. Olha que loucura isso, meu Deus. Tá bom? Então, o hábito, ele é muito, muito, muito. Olha só, pessoal, pega aí, se liga aí, ó, ao sininho. Tralalim. Ele é a forma de processamento do nosso subconsciente, que representa 90% da nossa capacidade mental e que é o grande processador da nossa vida. Toda a sua racionalidade, Lucas, toda a sua análise, tudo depende do que você tem nesse arquivo, tá bom? Às vezes você tem um comportamento, eu costumo falar assim, por semelhança, ou você tem por oposição ao arquivo, ou por negação ao arquivo, mas tudo depende do arquivo. Então, às vezes você vai pegar assim, você vai falar assim, ó, eu faço tudo diferente do que minha mãe fez. Tá legal. Você acha que você não está seguindo um padrão? Não, você está seguindo um padrão. Porque para você fazer diferente da tua mãe, você tem que ter o padrão da sua mãe. Então você está baseado no padrão, mas você está agindo por oposição só. Ou você está agindo por negação, ou você age por semelhança, né? Então, o que que é o importante de tudo isso? É sempre você entender, né? Até as tuas análises racionais, elas dependem do que você tem no subconsciente. Se eu chegar para você hoje e perguntar assim, olha, vou fazer uma pergunta difícil de biologia aqui e, e falar assim, olha, qual que são os conflitos que podem acometer a próstata, por exemplo? Se você fala assim, de pronto você fala assim, esse, significa que você tem no subconsciente, tá? Se você não responder, você não consegue racionalizar. Por quê? Em cima da minha pergunta. Porque ele não está no subconsciente. Se você já ouviu e ele está no subconsciente, mas de uma forma fraquinha, você não consegue processar. Então você também não consegue, tá bom? Então veja que loucura que é esse negócio daí, sabe? Então, esse universo aí subconsciente, que é
a forma que ele processa a longo prazo é que se transforma num hábito. Então você tem hábitos positivos e você tem hábitos negativos. Gisé, qual que é o problema do hábito? O problema do hábito é que ele gera, como ele é da mente subconsciente, ele é da consciência inferior. Então todo hábito nada mais é do que, a gente já falou disso também, é um condicionamento, tá bom? É uma coisa que aconteceu no nosso passado, que é reforçado com o nosso presente e que processa o nosso futuro de forma o quê? Continuada. Sempre da mesma forma. Nós funcionamos dessa forma, tá bom? Para a gente quebrar isso, a gente tem que entender e colocar o que que nós já vimos também? O processo de criatividade, tá bom? A gente entender, né, que um hábito, quando ele é formado, ele é rígido e condicionado. Você sempre vai funcionar daquele jeito. Mas que o futuro, né, os objetos são ondas de possibilidades. Então, esses hábitos podem ser quebrados quando a gente quer, tá? A primeira forma que a gente tem que fazer isso, como que é? Eu já passei para vocês. Você não vai conseguir quebrar um hábito se você não tem isso, tá bom? Por exemplo, ontem eu atendi um paciente com câncer de próstata. É um hábito, o câncer dele é um hábito, é uma energia que se repete de forma. O que que ele teve que fazer? Qual foi o primeiro passo que eu fiz com ele? Para começar o tratamento dele? Identificação, tá bom? Então ele vai se identificar, ele vai perceber qual é o hábito, depois ele vai reconhecer que ele tem. O ressignificamento é novas possibilidades, para ele sair do padrão que levou ele para a doença, você percebe? Senão ele não consegue. Senão a gente não consegue. Então, olha a importância do conceito, né, Lucas? Tá bom? A gente fala que um hábito bem organizado, né, e adequado, olha Maquiavel agora. O hábito ele tem que ser um, assim, todo mundo vai operar assim, ó, ideal, ideia, processamento e objetivo. A gente opera desse jeito o tempo todo, tá bom? O hábito ele não está na ideia e ele não está no fim, na meta. O hábito está onde? No processo, tá bom? Quando você tem um conjunto de hábitos que te leva a um lugar, aí você já está falando assim que o hábito ele deixa de ser um hábito e passa a ser vários hábitos. Quando você tem vários hábitos que te levam a algum lugar, você tem um sistema de hábitos. E isso daí é o segredo do seu sucesso, que deve estar alinhado às circunstâncias, ou seja, ao ambiente atual. Tá bom? Eu costumo ter uma frase muito legal que eu falo assim: a gente quer, a gente tem uma ideia para chegar a uma meta. Então você imagina que a ideia, você está aqui no solo e a meta é chegar no cume da montanha. Qual que é o segredo do fracasso? É você ter a ideia e você focar no cume, tá bom? Qual é o segredo do sucesso? É você ter a ideia e focar no processo, ou seja, como, quais são as ações que eu tenho que fazer para chegar no cume. Ou seja, não existe você querer escalar uma montanha se você não tem um conjunto de hábitos para chegar lá em cima, tá bom? Então, eu tive a ideia, vou fazer osteopatia. Eu quero ser um grande osteopata. Eu foco e eu não estudo. E eu não pratico. Ou seja,
eu tô querendo escalar a montanha sem passar pela encosta, tá bom? Você percebe que aí eu começo a ter que ter auxílio dos outros, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa que não depende mais de mim. Alguém tem que me pegar de helicóptero e jogar lá em cima. Só que o helicóptero pode cair, aí começa as coisas, aí começa o triângulo de ações, ou seja, eu saio daquilo que eu posso controlar. Tu vê que uma coisa chama a outra, vocês percebem? Tá bom? Tá? Então, assim, muito importante a gente entender, né, que os hábitos de formas repetidas e numa sequência, ele forma um sistema. E esse é o grande segredo do sucesso. Por isso que você vai ver frases de efeitos assim: foque no processo, foco no processo. Ou seja, você tem um processo, né? Esses dias tinha um amigo muito interessante que ele idealizou teve uma grande ideia que era uma escola quântica, tá bom? E ele, quando a gente foi conversar, ele tinha a escola quântica e ele falou assim: eu preciso vender essa ideia para as pessoas. Então ele pegou a ideia e pegou o cume, que seria o aluno que saía da escola. Eu falei, mas cadê o processo? Eu falei, a tua chance de falhar vai ser muito grande. Por quê? Porque você não está olhando para o processo, ou seja, como você vai fazer isso acontecer? E aí é onde, e aí entra o hábito. Você percebe? E às vezes você está querendo criar um hábito que você não tem permissão, que ele não está no seu subconsciente, que é um hábito que não é seu, por exemplo. Você está querendo criar uma coisa que não é sua. Você está querendo uma coisa só para mostrar para os outros ou para ter o reconhecimento do seu papai e da sua mamãe, por exemplo. E você percebe que não é um ideal. E aí as coisas começam a ficar mais difíceis. Então você tem muitas nuances atrás de tudo isso que você precisa entender, né? Nós, como terapeutas, né? Como é importante você conhecer tudo isso para que você possa alinhar tudo isso e a pessoa deslanchar, entendeu? Às vezes, né, Lucas, você não tem lá imagina que você teve lá um relacionamento com o papai e com a mamãe que gerou um sentimento muito forte de não merecimento, de não. E aquilo é muito forte em você. Cara, se você não corrigir isso, você percebe que as tuas emoções antigas do passado, elas não vão te permitir, porque elas viram um hábito negativo que não te permite outras coisas. Por isso que você é um dependente emocional de quem? De uma construção subconsciente que se torna um hábito de não conseguir. E você lutar contra isso, chega a dar dó nas pessoas, porque as pessoas não conseguem entender isso e elas não conseguem compreender por que que. Então começa, eu sou azarado, eu sou isso, eu sou aquilo, 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 e é um monte de comportamento, tá bom? E aí você tem o hábito, né, que não é nocivo, e você tem o hábito que é positivo. Então, a gente lutar contra isso sem ter conhecimento é muito difícil, né? Então, sim. E a gente ouve muito, né? Eu tenho livros aqui que fala só de hábito, tem 300 páginas. Eu comecei a ler, mas eu falei assim, olha só, as pessoas têm que entender, ou seja, a raiz do hábito, para ela poder compreender, para ela começar a olhar para a vida dela e você ver. Você pode pegar e começar a listar, né? Você tem hábitos que não, tá? Mas você pode pegar, por exemplo, aí na sua vida e você pegar, lista, por exemplo, 3 hábitos que são extremamente positivos e muito importantes. Vamos para Maquiavel. E que estão alinhados às circunstâncias atuais. Ou seja, se você pratica, as coisas funcionam bem para você. E que você está fazendo que as coisas não estão acontecendo, tá bom? E você vê da onde está saindo, né? E é muito impressionante, porque às vezes, tá bom?
a quebra de um ciclo, ela vai depender de coisas, tá, que a sua racionalidade não quer. E aí está a dificuldade, tá claro? Aí está a grande dificuldade das pessoas, tá? De fazer o que tem que ser feito. Aí vem as frases, né, Luta? Fazer o que tem que ser feito e não o que eu acho. Tá? É simples assim. Ou seja, precisa ser feito? Precisa ser feito. Mas não o que eu. Então, e se você entender a construção como hábitos que você tem, que você adquire, que são negativos, positivos, né? Você vai. Tá? A outra coisa, né, Lucas? É possível criar um hábito? Ele é possível, tá bom? Mas é mais importante do que você criar um hábito novo, é você entender por que que o hábito velho existia. Porque aí você derruba o velho e você abre espaço para o novo. Muitas vezes você tem um velho, por exemplo, Lucas, tá? Porque aonde que o hábito se alimenta? Qual é a comida do hábito? É isso que vocês precisam entender. É o ambiente, tá bom? Então, às vezes você tem uma pessoa que ela lembra todos os dias que você não é capaz. Ela te lembra todos os dias que você tem que sofrer, que você tem que levar uma vida. Por quê? E são pessoas que gostam de você. Porque, como elas têm a vida daquele jeito, então, para elas conviver com você, elas precisam de iguais. E ela te puxa para o mundo dela. E você não percebe. Então, o ambiente é o que vai te nutrir. O ambiente nutre hábitos bons e hábitos ruins. Por isso que você vai pegar qualquer curso de inteligência emocional, tá lá o ambiente como sendo, né? Existe uma frase no mundo da inteligência emocional que fala que o ambiente é 90% do que você é. 90%. Ele representa 90%. Ou seja, por quê? Porque ele é o grande alimentador dos seus arquivos emocionais, ou seja, eles positivos ou negativos. Então, o que que as pessoas fazem? Troca de ambiente. Por quê? Ao trocar de ambiente, você sai do ambiente de hábitos negativos para um ambiente que te traz hábitos positivos. E você começa, então, de forma repetitiva, tendo experiência só com pessoas, você começa a criar novas raízes. E aquelas vão se apagar, tá bom? E tem pessoas que você faz às vezes uma baita sessão, tá? Você, né, explica um monte de coisa. O que que ele faz? A gente mesmo, né? Eu mesmo, tá? Aí você acaba voltando o quê? Pro teu velho ambiente, né? E o teu velho ambiente tem uma notícia ruim hoje, uma notícia ruim amanhã. Você liga a televisão, você tem notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. O que você está fazendo? Você está alimentando aquele hábito que você vinha processando, tá bom? Eu costumo fazer uma frase, eu falo assim, eu já falei essa frase para vocês, mas é muito importante essa frase. A gente pode chamar assim de condição emocional ou de doença. As duas coisas. Condição é depressão, ansiedade. Você tem uma condição emocional, tá bom? Que te dá frutos, te dá dores emocionais. E você tem a emoção que está ligada ao seu tecido. Ou seja, assim, presta atenção no que eu vou falar para a gente entender de vez. Olha, você não pode ter uma cura emocional levando a vida que te levou para doença emocional. É muito simples isso. Qualquer pessoa, né? Eu estou tratando agora de um paciente de câncer de próstata. Ou ele entende que ele muda, ele tem que se tornar outra pessoa em um novo ambiente, ou ele continua com a doença. Porque tendo a vida de hábitos que levou ele para a doença, emocionalmente ele não sai da doença.
se ele não mudar de vida. Porque se ele não mudar de vida, aqueles hábitos, aquele padrão emocional vai continuar processando e ele vai estar no caminho. Então, a nossa tarefa é entender como tudo isso funciona, né? E possibilitar para as pessoas para que elas podem, né? O legal de tudo isso, né, Lucas, é saber que isso, puta merda, a gente pode mexer nisso, né? A gente pode mexer com padrões emocionais, a gente pode interferir nisso, a gente pode criar ambientes, criar. E isso é onde acontece, Lucas, né? Porque a gente tem que entender isso. Olha só que loucura isso, tá? O milagre, ele é descontínuo e não local. Ele não precisa de tempo para acontecer, ele é no instante. Como a nossa consciência, né? Eu estou aí, eu saio daqui, vou lá para São Paulo, de São Paulo eu vou lá para a França, onde eu já passei, eu vou no estádio do Palmeiras, eu consigo, sem tempo e espaço, eu consigo essas modificações, se elas entrarem, ao invés de eles entrarem, presta atenção, no nosso consciente, se elas entrarem no nosso subconsciente, ela vai modificar o padrão. E se ela modificar o padrão, ela muda o tecido. Se ela muda o tecido, nós estamos falando de milagre, ou seja, ocorreu uma alteração espontânea, não local, de forma descontínua, e em menos de milésimo de segundo, o que existia no passa a não existir mais. Olha que loucura isso, pessoal. E tudo isso por causa de quê? De um subconsciente modificado. Então, veja só, o poder terapêutico que nós temos na mão é violento, ou seja, a nossa capacidade de tentar mudar essa região é algo espantoso. E, e veja o quanto nós vamos poder oferecer para as pessoas se a gente entender dessa, eu costumo falar dessa bagaça aí, né? Dessa, como nós podemos influenciar a vida das pessoas de forma positiva, né? Quantas pessoas repetem um padrão e não conseguem enxergar e não conseguem sair da grande armadilha que é o hábito ou que é o padrão emocional, que é a mesma coisa. A dependência emocional, a não permissão, nós estamos falando de hábitos emocionais. E quando a gente fala disso, a gente fala de arquivos processadores, alojados no nosso subconsciente com força, né? Que é essa força maior, menor, que vai determinar os nossos padrões de comportamento, ou seja, vai determinar quem nós somos, como nós vivemos. Se somos tristes, é por causa de um padrão. Se somos felizes, é por causa de um padrão. Se temos raivas, é por causa de um padrão. Se temos ansiedade, é por causa de um padrão. Se temos, é por causa de um padrão. Olha a importância disso, tá bom? E veja que a ansiedade. Você está ansioso hoje, está ansioso amanhã, está ansioso depois. A ansiedade passa a ser o quê? Um hábito. Você ser ansioso é um hábito de comportamento. Então, se você sabe por que, agora você já tem noção de como você tem que, tá bom? Eu costumo falar, se você tem o conhecimento, se você tem tudo, você mesmo pode se autotratar. Agora, vai ter pessoas que, a maior parte, elas não vão entender isso daí. E aí vai precisar da ajuda de vocês, como terapeutas, para entender esse processo. Tá bom? Mas você mesmo, né, Lucas? A gente conversando bastante, você participando, hoje você consegue entender bem mais coisas do que antes, né? Você pode falar um pouco aí para mim parar de falar um pouco, mas você mesmo pode, se isso Isso. mudou, né? Se eu vendo que você está aí, você já está, né? Não, ajuda muito, né? O Oi? conhecimento ele ajuda muito, né? Nessa essa quebra, nessa mudança. E Isso. esse ano que você trouxe esse conteúdo, esse tema à tona aí para a gente, está sendo bem especial para dar força, né? Para vencer essas coisas antigas, esses desafios, esses problemas que a gente tem.
não é fácil, né? Nada, não Aham, é. Você fala também sobre o tempo e a intensidade, como isso deixa esses arquivos maiores, né? Então, substituir eles é desafiador, mas como conhecimento está sendo muito é, importante e possível, né? Sem aham, isso, a pessoa, a gente passa a vida inteira e, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? aham. É, e a gente acha, às vezes, né, Lucas, isso é muito legal que você falou, porque às vezes você entra em contato, você fala o famoso, agora entendi, tá? Então, o que que você fez? Você fez a identificação e o reconhecimento que você está passando por aquele processo, tá bom? As pessoas acham que acabou aí, tá bom? Aí você faz, às vezes, o ressignificamento até. Ó, meu pai, foi meu pai que fez isso em mim, mas meu pai, ele não queria, ele não quer meu mal. Ele fez isso porque ele também tem um arquivo que faz ele fazer isso comigo, tal, tal. Então você identificou, reconheceu e ressignificou. Você fala assim, Zezé, tá pronto, tô curado. Não, porque agora os estímulos vão começar a aparecer. E a vida, né, o teu dia a dia, ele é uma grande oportunidade para você colocar isso em prática. Mas às vezes as pessoas, né, elas são imediatistas demais. Ela acha que ela vai sarar do dia para a noite. Não, tá bom? Esses dias eu tive contato com uma paciente que ela está passando por isso. E quando vem o estímulo que faz ela entrar no padrão antigo, ela começa a passar mal. Ela passa mal realmente. Começa a passar mal, porque ela consegue enxergar, tá bom? E essa é a grande oportunidade para você dar um passinho na direção oposta, até que você vai se livrando. O importante é que você esteja em movimento, tá bom? Às vezes a gente fala assim, olha, trabalha no que você controla. Pô, não é para você chegar e você não vai conseguir fazer isso, mas você dá pequenos passos, entendeu? Ah, eu não controlo a minha mãe. Ou seja, então eu não posso interferir lá no comportamento da minha mãe. Eu tenho que me focar no meu comportamento. A mãe chegou com um baita problema lá. O que que você fazia? Cara, você pegava, abraçava esse problema, trazia para você e tentava resolver. Cara, o problema não é seu. Você não tem controle sobre ele. Então não foque no problema dos outros. Pode ser uma pessoa que você ama, que você gosta. Não. É um hábito. Você vai começando devagarzinho, tá? E você vai buscando a sua evolução, tá? O legal é que toda solução está dentro de você. O que que as pessoas fazem? Elas apelam. A igreja usou isso muito bem. Então, quando elas não sabem o que fazer, elas estão todas confusas, que ela ergue a mão para o céu e fala: Deus vai me ajudar, tá bom? Mas quanto mais você tem isso, mais você está distante de Deus. Mais você fica dependente de Deus. Ou seja, você fica esperando um milagre o tempo todo. Jesus não fez milagre todos os dias. Eu estava conversando com um amigo meu que entende muito disso. Jesus acho que fez 30 milagres só. Não é todo mundo. Eu não estou falando besteira, ou eu estou falando besteira. Agora, qual é a melhor forma de você se aproximar, de você ter um contato direto com Deus? É você se livrando desses arquivos processadores negativos. Você fazendo a sua parte. Isso é muito importante, tá? Então, fica a dica aí, tá bom? Que a gente melhorando emocionalmente, todas essas melhoras que a gente está passando para vocês, né, que a gente está tentando mostrar todos os dias, são formas que você tem de se encontrar com você mesmo, de você ter paz, você ter prosperidade, felicidade, tá bom? É, e quando você tem isso, não preciso te falar que você está mais próximo de Deus. Quando você não tem isso, você está mais distante de Deus. Deus não se mistura, é água e óleo, tá bom? Então, assim,
a inteligência emocional, a gestão emocional, ela é muito importante porque muitas vezes ao contrário do que as pessoas, tem muita gente que não quer que você aprenda tudo isso, porque você fica dependente, né? Dependente e você tem que, aí você começa a trocar, né? Ah, eu vou pagar dízimo porque, né? Você começa, em vez de você se autodesenvolver, você começa a colocar a tua vida na mão de outros. E aí você não sabe o que acontece, né? Porque você foge do seu controle, né? Tá bom, Lucas? Eu acho que eu não sei nem que tempo que nós temos aí, Lucas, mas eu Tá dentro. tá dentro, né? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, se o pessoal quiser fazer, a gente podia ficar um dia inteiro falando de hábitos, né, Lucas? Muitas, mas eu acho que a ideia central é entender, né, fazendo um grande resumo, que o hábito, na verdade, ele é um grande padrão emocional, né, que se repete a partir de uma experiência que se reforça com o ambiente, ou seja, então, tá? Alguns conceitos, né? Ele pode ser benéfico, ele pode ser ruim, ele tem que estar adequado sempre às circunstâncias, então, ele pode fazer você criar um sistema, e o sistema é o grande segredo, então veja bem, ele é ambíguo, né? Ao mesmo tempo que ele é mau, ele é responsável por todas as doenças, ele é responsável também pelo seu sucesso. Então é o conhecimento que vai te permitir pegar os hábitos bons, eliminar os ruins, para que você tenha uma vida tranquila. E o conhecimento te faz isso, né? A gente já falou isso. É o conhecimento que te leva a você escolher melhor as suas, tá? Aí você está livre, tá bom? Mas quando você não tem conhecimento, você não é livre. Você não é livre. O hábito, olha só que interessante. O hábito, quando ele começa, ele é uma pequena corrente que você nem percebe. Quando você alimenta ele ao longo do tempo, ele se torna uma corrente extremamente poderosa e muito difícil de ser desatada de você. Ou seja, você vai ficar amarrado nele. Olha que loucura que é isso. Você fica dependente dele, você fica dependente do padrão. Esse padrão foi alimentado ao longo de muito, muito, muito tempo. Tá claro? E às vezes está tudo bem. Você tem um hábito, ele fez você chegar até onde você está, né? E tá tudo bem, mas às vezes ele também tá te levando para um buraco. Então é preciso entender ele, tá bom? Para você conquistar novas coisas, para você sair de onde você tá, para você evoluir, você precisa compreender que existe um padrão que te mantém onde você tá, que te trouxe até onde você tá. Agora, às vezes para você evoluir, você vai ter que quebrar o padrão, ou não. Às vezes você vai ter que manter o padrão só, o hábito saudável, né? Agora, pior de tudo é você não ter hábitos que te levam ao que você tem hoje. Então, são aquelas pessoas que elas não conseguem encontrar um sistema, um processamento que leva elas a algum objetivo. Então, são aquelas pessoas que têm a ideia e já querem a meta. E nunca querem passar pelo processo. Essas pessoas são, com certeza, são os fracassados. Nunca vão conseguir. Entendeu? O conceito tá aí, Lucas. Tá? Eu não sei que hora que é. Não, Assim, 7 horas. tá bom? Acho que Concluiu. E esse pode também é uma falar. importante dentro de todo esse contexto. A gente tá o triângulo das ações, né? A gente tem muita facilidade em observar o próximo, né? Ah, olha lá aquele colega, olha lá isso, olha lá aquilo. E, e é um desafio muito grande a gente olhar para dentro, né? Então todas essas É um informações hábito, né, Lucas? Você é o percebe? É um padrão, né? É o padrão. Todas essas informações Você- que a gente está recebendo agora é muito importante a gente sair agora para ter o nosso dia e diante das nossas ações a gente refletir, né? A gente analisar, a gente olhar
por que que a gente está fazendo isso. Então é muito, muito importante também durante o dia a gente se policiar, É exercício, né? exercício, exercício. A gente foi separado, né, Lucas? A consciência inferior separou a gente, tá bom? Então existia uma consciência, essa consciência universal, que a gente vai chamar que é Deus, né? Ela vem, quando você nasce, ela se identifica com o seu cérebro e cria o sujeito que somos nós, tá bom? Além de criar o sujeito, o que que ela cria? Ela cria o externo ao sujeito, tá bom? Como o sujeito tem que se preservar, então tudo que acontece conosco, o que que a gente faz? A gente atribui aos outros. E tudo que os outros faz, a gente pega para nós. Esse é o padrão, é um hábito. Olha só. E a gente tem que inverter isso, tá bom? Então a gente tem que parar de olhar para os outros, de olhar para dentro, tá? E a gente tem que parar de ser dependente do que os outros fazem e de ter as ações que estão no nosso controle. A gente tem que mudar o processamento, é mudar um hábito, porque você foi nascido assim, você foi criado assim. Quem entende isso rápido e faz isso, tchum, quem não faz, fica É. empacado, tá bom? Fica E, transferindo sempre para os outros, tá bom? E tudo que os outros fazem, pega para ele. é. E Esse é tá um padrão. Ó, o hábito aí. Vamos tirar um hábito aí, Lucas. Vamos dar uma tarefa de casa. Tá é, bom? Que aí você vai ver que é o controle, tá? Então, tudo que você faz e tudo que você é responsabilidade sua, tudo que acontece com você é responsabilidade sua. Você tem que atribuir a você primeiro, tá bom? E tudo que os outros fazem ou falam não te pertence. Portanto, não pegue para você, tá bom? Se eu falar que o Marcos é bonito, se o Marcos é feio, se eu falar que o Marcos é preguiçoso, se eu falar que o Marcos é um gênio, isso nada pertence ao Marcos. Agora, se ele pegar e ele achar que ele é um gênio, sem ser gênio, então a gente pega dos outros e tudo que é nosso, a gente atribui aos outros. Faça essa prática, quebra é. esse hábito. Bora inverter isso aí, né? Põe isso em prática na semana. É. E na semana que vem, Lucas, nós vamos falar de um assunto sensacional, né? Nós vamos pegar o gancho no hábito e nós vamos mergulhar um pouquinho na medicina germânica, né? Nós vamos falar dos quatro tecidos embrionários, né? E dos quatro universos que acomete todos os tecidos que nós temos no nosso corpo, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho, se der tempo, junto com isso, nós vamos falar da energia criadora e da energia desencadeadora, que é sensacional, tá bom? Se você entender isso, você vai entender um universo gigantesco que pode acometer, né? E pode ser o grande responsável por nossas doenças, para as nossas futuras doenças. Então, vai ser dicas assim maravilhosas que nós vamos passar para vocês, tá bom? Então, espero que vocês. Deu, né, Lucas? Perfeito. Né? Tenha uma grande semana. Comenta aí, pessoal. Manda para os amigos, para as pessoas, Lucas. Fala para o pessoal E, aí, para a gente aumentar o canal aí, para mais gente poder estar participando. E lembrar também, manda para os amigos aí que não assistiu, que isso fica gravado, né, Lucas? Fica, né, e Lucas? temos o nosso canal no YouTube, né? Lá a gente está colocando as novas lives, por exemplo, hoje à tarde essa live vai estar disponível no YouTube. E na quinta-feira a gente coloca uma das nossas iniciais, as primeiras que nós fizemos em janeiro, fevereiro, livre acesso, né? Então, igual o José falou, vocês podem assistir novamente, vocês podem enviar para amigos, familiares. A Isso, gente manda colocou para o pessoal. no Spotify, né? Então, no Spotify é a mesma dinâmica, a gente está com o mesmo hábito, né? De Isso. colocar o conteúdo lá e livre E, para vocês. e como é bom, né, Lucas? A gente deixa isso porque o ato de repetir é que faz com que gera É, processamento subconsciente. Então, assim. Assistiu daqui um mês, mais ou menos, uma semana, põe de novo. Põe de é, novo.
Até você É, falar assim, ó, eu não aguento mais o Zezé, eu já sei que ele vai falar. Pô, é. automatizou, entrou, já Isso. era, Tem, tá tem, bom? tem um ponto legal de tudo isso também, é que às vezes a gente se frustra. Ah, tô tentando fazer um hábito, não consigo, mas a gente já fez muitos hábitos positivos, legais na nossa vida. É, Vou falar de um, por exemplo, que quando a maioria das pessoas foi participar, se assustou, que era aprender a dirigir. Nossa, eu tenho que pisar na é, embreagem, tenho que mexer no câmbio, tenho que olhar no retrovisor, tenho que olhar. é, Tudo era muito difícil de fazer e hoje é extremamente natural, automático, né? Então é assim isso. com tudo E- na nossa vida. Legal, Lucas. E aí você pode entender o que que é subconsciente e o que é consciente, entendeu? Isso é muito importante. E nesse mundo atual, né, Lucas, ninguém quer o processamento a longo prazo. Todo mundo quer dopamina rápida, né? Até para aprender a osteopatia, né? A gente está sofrendo porque a gente tenta fazer o certo, mas as pessoas não querem mais o certo, porque eles estão contaminados e a gente precisa desse tipo de educação, desse tipo de informação, né? Para que a gente possa, né? Fazer a nossa parte e muitos processos vão depender do nosso subconsciente, né? Para você ter sucesso é fundamental. Fechou. Show. Então, Valeu. pessoal, bom dia aí, boa semana para vocês. Coloquem em prática, tá bom? É a tarefa, tá? E grande abraço aí, espero ter contribuído um pouquinho para a semana de vocês. Grande abraço aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, José. Boa Ah, sorte. Valeu. valeu, pessoal. Tchau.